Oi, pessoal! O capítulo de referência deste vídeo é o capítulo 22 do Manquio. Aqui, nós vamos falar de outras situações em que o mercado falha em gerar o resultado mais eficiente. Nós vamos começar pela situação em que um dos agentes envolvidos em uma transação possui mais informação do que o outro, o que nós chamamos de assimetria de informação. Deixa eu ilustrar isso com uma história. Quando eu estava estudando no Texas, eu tinha um carro bem velho. E volta e meia eu esquecia a luz do farol ligada e a bateria arriava. Cada vez que isso acontecia, eu pagava $50 por uma recarga. Um dia, eu estava pesquisando preços para o seguro de carro obrigatório, quando uma companhia de seguro me ofereceu a possibilidade de adicionar assistência nas estradas ao seguro básico. Isso por menos de $5 anuais. Obviamente, eu aceitei a oferta. A oferta da seguradora tende a ser mais atrativa para indivíduos que tendem a usar mais esse serviço, os indivíduos menos lucrativos para a empresa. Do ponto de vista da empresa, esses indivíduos são o pior tipo. Os seus assegurados não representam uma amostra aleatória da população. Haverá uma sobre-representação do pior tipo entre seus assegurados, ou seja, uma seleção adversa de assegurados. Mas o problema da asseguradora não parou por aí. Uma vez assegurada, eu deixei de me estressar tanto com isso. Eu relaxei um pouco e acabei esquecendo o farol ligado mais frequentemente. Uma vez assegurado, o indivíduo não paga o custo total de suas ações. E há uma tendência do assegurado em adotar um comportamento que é menos lucrativo para a empresa. Um mau comportamento do ponto de vista da empresa. Nós chamamos esse problema de perigo moral. Se for uma assimetria de informação sobre o tipo do indivíduo, é um problema de seleção adversa. Se é sobre o comportamento do indivíduo, é perigo moral. Em maior ou menor grau, quase tudo na vida envolve um problema de seleção adversa e perigo moral. E nós precisamos estar sempre atentos para evitar as ineficiências geradas por essas assimetrias de informação. Vamos falar sobre seleção adversa primeiro. Seleção adversa é a tendência de um conjunto de atributos se tornarem indesejáveis do ponto de vista de um participante desinformado. A seleção adversa pode criar sérias ineficiências em um mercado competitivo, como demonstrou o Nobel em Economia George Akerlof, no paper The Market for Lemons, de 1970. Eu vou tentar explicar a sua ideia em um contexto atual bem simplificado. Imagine que 50% das lojas online prestam um bom serviço e 50% prestam um mau serviço. Mas os compradores não sabem quais lojas são boas e quais são ruins. Suponha que as lojas ruins estão dispostas a vender o produto por pelo menos R$25. E as lojas boas, como elas têm um custo maior em prover o serviço, elas estão dispostas a vender o produto por no mínimo R$35. Digamos que os compradores estão dispostos a pagar R$40 pelo produto se o serviço for bom e R$20 se o serviço for ruim. Se um comprador comprar em uma loja qualquer, há 50% de chance de ser uma loja boa, e nesse caso a experiência toda vale R$40 para ele, e 50% de chance de ser uma loja ruim, e neste caso a experiência toda vale R$20 para o comprador. Se ele compra em uma loja qualquer, o valor esperado desta compra é de R$30. Se os compradores são neutros ao risco, eles estão dispostos a pagar até R$30 pelo produto.
Mas neste caso, apenas as lojas ruins continuam vendendo. Eventualmente, restará apenas lojas ruins no mercado. A assimetria de informação acaba excluindo as lojas boas do mercado. Se os compradores soubessem quais são as lojas boas, eles estariam dispostos a pagar R$ 40 pelo bom serviço, enquanto a loja boa está disposta a vender o produto por R$ 35. Se eles transacionassem ao preço entre 35 e 40, o excedente total aumentaria em R$ 5 para cada unidade transacionada. Porque os compradores não sabem quais são as lojas boas, esta transação não ocorre. A assimetria de informação criou uma ineficiência no mercado. Uma forma de reduzir esse problema é ter um sistema de avaliações. Tornar públicas as avaliações de cada loja em compras anteriores. Quantas vendas foram realizadas pela loja e os comentários dos compradores. Também ajuda a ter uma espécie de garantidor. Uma empresa grande e famosa, como Mercado Livre, lojas americanas, etc., que possa intermediar conflitos e intervir se der algum problema. As avaliações de sites independentes, como Reclame Aqui, também ajudam a separar o joio do trigo. Estes mecanismos contribuem para a permanência de boas lojas no mercado. Reduz o problema da seleção adversa no mercado. Além disso, o sistema de avaliações também cria um incentivo para todas as lojas se comportarem bem, independentemente do seu tipo. Melhorando o serviço, elas podem melhorar suas avaliações, e isso é bom para os negócios. Ou seja, as avaliações também contribuem para reduzir o problema do risco moral. O perigo moral, ou moral hazard, é uma simetria de informação sobre o comportamento de uma das partes envolvidas em uma transação. Formalmente, é uma situação em que um indivíduo, chamado agente, executa uma ação em nome de outro indivíduo, chamado principal. Mas o agente não se depara com todas as consequências de seu comportamento, sejam elas boas ou ruins. Como o principal não consegue monitorar perfeitamente o comportamento do agente, o agente acaba se comportando de uma forma que não é ótima para o principal. O exemplo clássico disso é a relação empregado-empregador. O trabalhador, o agente, decide quanto esforço dedica ao trabalho, enquanto o empregador, o principal, não pode monitorar perfeitamente o esforço do trabalhador. Todos sabem que, em média, mais esforço gera mais resultados, mas também há componentes aleatórios, como sorte. Uma forma de alinhar os interesses é atrelar a recompensa ao resultado, não ao esforço. Por exemplo, as comissões de vendas, avaliações baseadas em métricas de performance. Para altos executivos, opções de compra futura das ações da empresa, como parte da remuneração. Mas isso também transfere parte do risco do empreendimento para a parte mais frágil. Outra forma é dificultar o comportamento improdutivo, como bloquear alguns sites no ambiente de trabalho, por exemplo, e supervisionar. Outra forma é criar um incentivo para o trabalhador querer ficar no seu atual emprego e se esforçar. Deixa eu explicar. Imagine que 2 trabalhadores gostam de realizar compras online no trabalho, mas há uma chance de 5% de serem pegos. Suponha que o trabalhador A recebe o salário de equilíbrio de mercado
e o trabalhador B recebe mais do que o salário de equilíbrio. Se A for pego, a punição para A é baixa. Ele pode conseguir o mesmo salário trabalhando em outro lugar, enquanto B provavelmente não conseguirá um outro emprego que pague tão bem. B tem um incentivo maior a se esforçar do que A. Quando o empregador paga um salário mais alto do que o salário de equilíbrio de mercado, para incentivar o esforço do trabalhador, nós dizemos que se trata de um salário eficiência. Ele serve para aumentar a eficiência no ambiente de trabalho. Frequentemente, os problemas de assimetria de informação têm uma face perigo moral e uma face seleção adversa. Aqui vem a face seleção adversa da relação empregado-empregador. Nós sabemos que, em média, quanto mais educada uma pessoa, maior o seu salário. Eu construí este gráfico usando os dados do último trimestre de 2018, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE. No eixo horizontal, nós temos os anos de experiência do trabalhador. E no eixo vertical, nós temos o rendimento por hora trabalhada de um homem branco na região metropolitana de São Paulo, no setor industrial, com carteira assinada. Mas esse formato geral se repete para diferentes perfis. Aqui nós vemos que quanto maior a educação formal de um indivíduo, maior o seu salário. Considerando todos os trabalhadores, eu encontrei que cada ano adicional de estudo está associado a um aumento no rendimento médio do trabalhador de 8%. Este é um resultado preliminar de uma pesquisa ainda em andamento sobre discriminação no mercado de trabalho. A teoria mais aceita é que a educação formal aumenta a produtividade de um indivíduo e indivíduos mais produtivos recebem salários maiores. Esta é a teoria do capital humano. Mas outros fatores também podem contribuir para essa relação positiva entre educação e salários. Veja bem, um candidato a uma vaga de trabalho sabe mais sobre seus atributos pessoais do que o possível empregador. Há uma assimetria de informação quanto ao tipo do candidato. Se o empregador não consegue distinguir as pessoas mais talentosas das menos talentosas, o benefício de estudar é o mesmo para todos. Mas o empregador sabe que, em média, em condições iguais, o custo de entrar e encarar uma universidade rígida até o final é menor para as pessoas mais talentosas. Sendo assim, os mais talentosos são mais propensos a concluírem o ensino superior. Neste caso, o diploma universitário pode ser uma forma das pessoas mais talentosas se diferenciarem. O diploma seria uma forma fundamentada de sinalizar sobre o seu talento, um sinal convincente para o empregador em um problema de assimetria de informação. Sob esta teoria, o diploma é um forte sinal para os empregadores, desde que seja difícil obtê-lo. Esta teoria tem uma importância, especialmente em casos em que a instituição tem um nome forte. Mas, em geral, é evidente que sem uma educação formal mínima, é muito difícil realizar algumas tarefas com qualidade e agilidade. A fim de reduzir os problemas causados pela assimetria de informação, nós precisamos buscar mecanismos de incentivos que ajudem a alinhar os interesses. Por exemplo, os planos de saúde não cobrem doenças pré-existentes
e estabelecem períodos de carência para minimizar o problema de seleção adversa. Já a coparticipação evita que o assegurado utilize o serviço de forma exagerada e reduz o problema do perigo moral. Esta é uma área em que ainda há muito espaço para melhora. Muitos problemas são resolvidos na emergência, sendo que esta não é a forma mais barata. No caso do seguro de carro, muitas informações podem ser usadas para tentar identificar o tipo do indivíduo. Assim, a seguradora pode cobrar um prêmio maior dos indivíduos com maior probabilidade de sinistro. Esta prática é chamada de discriminação estatística e se aplica a qualquer caso em que um grupo é discriminado baseado nos dados históricos do grupo. Pelos dados de fatalidade no trânsito, dá para inferir que os homens jovens são muito mais propensos a se envolverem em acidentes de trânsito do que qualquer outro grupo. No eixo horizontal, nós temos a idade e no eixo vertical, o número de fatalidades. Isso é verdade se você considerar as 2 últimas décadas ou anos mais recentes. Este gráfico foi copiado de um artigo meu, do professor Tiago e mais 2 colegas, e deve estar disponível em breve na revista Reflexões Econômicas. Já a franquia tenta reduzir o problema do perigo moral. Se a pessoa precisa pagar parte do prejuízo em caso de sinistro, talvez ela seja mais atenta ao estacionar o carro e na direção do dia a dia. Aqui eu deixei uma questão para registro de presença. Tem dica nos slides. Até logo!